E olha, em Rio Preto, a lotação dos ônibus do transporte coletivo é um problema antigo. A queixa é frequente entre os usuários do serviço. Além disso, eles têm um motivo a mais para se preocupar: o risco de pegar doenças respiratórias. Principalmente nesse período agora, de mais frio, né? E liberação, negócio das máscaras, apesar que transporte coletivo assim tem que usar, né? Tem que usar, mas mesmo assim o pessoal fica com receio. Veja só. Quem precisa usar o transporte coletivo e passa pelo terminal urbano nem se impressiona com essas imagens. Se tornaram comuns aos usuários. Filas nas plataformas e superlotação nos ônibus, deixando o cidadão sem nenhuma alternativa, a não ser encarar a aglomeração. É sempre lotado, todo dia. Todos os dias, bem cheio. Uma das linhas que traz muito desconforto por causa da alta demanda é a que faz o itinerário dos Damas, condomínios de luxo na cidade. Será que vai caber? Vai, não tem outro jeito. Nós temos que ir trabalhar, né? Sempre que a senhora precisa é lotado desse jeito. Diariamente. Vanessa é doméstica e constata a realidade de todos os dias. Lotação. E se não ficar atenta, tem que esperar o próximo ônibus, atrasando a chegada no trabalho. Toda vez que o ônibus chega, é um trabalho para o povo descer e um trabalho para o povo montar. Que o povo amontoa tudo de uma vez, aí a gente tem que esperar o próximo, porque sai tudo lotado. É tudo lotado, os ônibus. A situação do transporte público preocupa a Câmara dos Vereadores. Em outubro do ano passado, uma comissão especial de inquérito foi aberta para apurar a conduta naquele período de pandemia. As reclamações eram as mesmas: superlotação e a falta de veículos nas linhas. Na época, o processo apontou a omissão das secretarias de saúde e de transporte. O vereador Renato Pupo fez parte da comissão que apurou todas as irregularidades denunciadas pela população. Segundo ele, se for necessário, um novo processo pode ser aberto. O procedimento comum, primeiro, tentar através do diálogo. Eu devo visitar a Secretaria de Trânsito nos próximos dias para reforçar aquilo que já foi dito no passado. Quando o diálogo não resolve, aí nós temos outras ferramentas. As comissões são uma ferramenta que tem funcionado bem nesta casa. Mesmo com o retrocesso da pandemia, o coronavírus e outras doenças respiratórias preocupam. No letreiro dos veículos, a orientação é para o uso das máscaras. E, de fato, boa parte utiliza o acessório. Mas o grande número de pessoas em um espaço pequeno preocupa. Segundo esse médico infectologista, o transporte público é um verdadeiro vilão. A gente está falando de um lugar apertado, com várias pessoas, impossível de fazer um distanciamento entre elas e que elas permanecem ali durante um tempo suficiente para a transmissão da Covid e de muitos outros vírus respiratórios, né? Sem falar também que a gente está num ambiente que na maioria das vezes tem um ambiente de poluição ali, fumaça muito grande, irrita, então vai atacar rinite, sinusite, as pessoas às vezes acabam tossindo e na hora de tossir tem o risco também, aumenta a contaminação do ambiente. Segundo o especialista, é importante permanecer nestes espaços com máscara facial, estar com a vacinação em dia e, se possível, higienizar as mãos com frequência. Não fechar as janelas é outra orientação, mesmo com a chegada das baixas temperaturas. Tenha a carteira vacinal atualizada. E não só a Covid, a gente tem influenza, tem vacina para outras infecções respiratórias. Segundo, uso de máscara. A gente não consegue ter um ônibus vazio, né, que seria o cenário ideal. Então, use máscara adequadamente, corretamente, cobrindo e proporcionando uma boa vedação. E, em terceiro lugar, álcool gel, higiene das mãos. O vírus da Covid não tem uma transmissão indireta por contato muito importante, mas a gente tem outros vírus respiratórios que tem sim essa cadeia de transmissão por contato relevante. Influenza, sincicial respiratório. E um outro problema também é que muitas vezes tem gente que usa máscara, mas a gente, durante a pandemia, a gente viu que ela não consegue segurar, né, de repente o vírus ali. Não tem eficácia total, né?
tempo parcial. É necessário o uso da máscara, mas não é aquela máscara, né, que o pessoal usa em hospitais, que tem uma eficácia quase 100%, né? E muitas vezes, de repente, a pessoa usa também, ó, não encobrindo o nariz, né? Acaba baixando a máscara, e aí um ônibus desse jeito realmente é um risco muito grande. Eu acho que as empresas tinham que, nesse período, né, até a gente tá com casos ainda de Covid, porque está aumentando em todo o Brasil, os casos estão aumentando, aumentou 20 e poucos %, né? Estamos em elevação no número de casos de Covid, né? Não no mesmo grau o número de mortes, mas ainda há mortes, então temos que continuar tendo os cuidados, né? Então cabe às empresas aí realmente a disponibilização de mais ônibus, mais coletivos aí para diminuir a lotação, porque tudo já voltou praticamente ao normal, a gente está tendo que ir e vir, né? O pessoal não está fazendo mais home office, então, gente, tem que realmente ampliar o número de ônibus aí para não ter tanta lotação como a gente ainda continua vendo. Em nota, a Prefeitura de Rio Preto informou que a disponibilização de mais veículos é feita de acordo com a demanda. Quando o sistema de bilhetagem extrapola a ocupação máxima prevista, contratualmente, novas rodadas são incluídas pelas empresas, mas isso normalmente ocorre em horários de pico, apenas porque, no total, o número de passageiros tem ficado em praticamente todas as rodadas dentro da previsão contratual. Com relação à lotação na linha que faz a região dos Damas, a pasta explicou que trabalha no sentido de divulgar os horários das linhas alternativas que fazem trajetos semelhantes à linha citada e podem atender aos usuários da mesma maneira. Só ficou um ponto de interrogação aí com relação ao número de passageiros que pode ter nos ônibus através do contrato. Eu queria saber, né? Quantas são? 50, 100, 200, 300? Quantas pessoas que cabem lá? Quantas por metro quadrado? Né? Eu acho que seria importante isso e diminuir o número de pessoas por metro quadrado, né? Eu poderia fazer um aditivo aí nesse contrato, né? Para que a situação ficasse mais agradável, porque não sou eu que estou reclamando, não sou eu que estou questionando, são os próprios usuários, né? Então tem que oferecer uma qualidade de transporte para essas pessoas e principalmente com cuidado com relação ao coronavírus, que continua entre nós, e outros vírus por aí. É algo necessário. Eu acho que tem que continuar ainda com os cuidados. Não podemos achar que tudo já acabou, não, né? A pandemia ainda existe, ainda pessoas continuam morrendo no país por conta desse vírus que trouxe tantos danos a toda a nossa sociedade.